Ok, pessoal, agora nós vamos falar sobre tipos de conversão no C Sharp. Temos tipo de conversão implícito, temos tipo explícito, que a gente chama de casting, bastante usado, e também conversão entre tipos não compatíveis, que também é bastante usado. Aqui um exemplo de conversão do tipo implícita. Um byte, como você sabe, leva apenas um byte de memória. E o inteiro leva 4 bytes. Assim, a gente pode facilmente copiar um byte para dentro de um inteiro. O que acontece em tempo de execução, a gente vai dar uma olhada nesse slide aqui. Ó. Então aqui está a representação binária da nossa variável b, representado com 7 bits de 0 e 1 bit de 1. Quando a gente copia ele para um inteiro, aí o runtime, o que ele faz é prefixar esse valor com um monte de zeros aqui, ó, para preencher os 4 bytes. Portanto, não há perda de dados. Em situações como essa, quando o compilador tem certeza que os tipos são compatíveis e não vai ter perda, os valores podem ser convertidos implicitamente. Agora, esse outro exemplo aqui de conversão implícita. Temos um inteiro definido como 1 e a gente copia ele para dentro do float. Novamente, não haverá perda de dados. Esse outro exemplo aqui, nós declaramos o inteiro e a gente está tentando copiar ele para dentro de um byte. O inteiro é 4 bytes. Então, quando a gente tentar fazer essa conversão, 3 dos 4 bytes vão desaparecer. Então, tem chance de perder dados. Dados perdidos, né, nem sempre acontece. Isso só acontece se o valor for armazenado no inteiro. Então, assim, está além da capacidade de um byte. Nesse exemplo, 1 pode até ser armazenado dentro de um byte. Mas se a gente tivesse, por exemplo, 300, aí a gente não conseguiria colocar 300 dentro de um byte. Né? Teríamos perda de dados. Quando o compilador sabe que tem chance de perder, ele não permite a conversão implícita. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que informar explicitamente ao compilador que a gente está ciente da perda de dados e que desejamos prosseguir com a conversão. Em situações como essa, o que a gente faz é prefixar essa variável com o tipo de destino. Então aqui ó, eu estou tentando converter i para 1 byte. Isso é o que chamamos de casting. Bastante utilizado nos códigos. Aqui a gente tem outro exemplo. Temos um float definido aí como 1.0. Se a gente tentar converter isso para um inteiro, o compilador vai reclamar. Eu vou mostrar isso mais adiante nos códigos. Então, olha, para isso a gente precisa informar que a gente está ciente da perda de dados e mesmo assim a gente quer converter f em um float. Aí a gente lança o nosso cast. Às vezes, trabalhando com tipos que não são compatíveis, e você precisa converter, né, por exemplo, a gente pode ter um número representado aí como uma string. Né, e precisa converter ele para int. Não tem jeito de a gente fazer. A gente não consegue usar essa conversão explícita. Então a gente vai precisar aqui, nesse caso, de um mecanismo diferente para converter uma string em um int. Nesse tipo de situação a gente precisa usar o convert, essa classe aqui, ó, convert, ou então o método parse. Convert classes é parte da estrutura de dados e é definida pelo namespace system também. Tem um monte de métodos para converter vários tipos, né, e todos eles começam com esse to aqui. Naquele caso lá anterior, a gente estava tentando converter
S string para um int 32. Int 32, como você sabe, é um tipo do .NET Framework que mapeia para um tipo inteiro. Lembre-se que um byte é um byte, já um short é 2 bytes, um inteiro é 4 bytes. E long é 8 bytes. Provavelmente, né, você sabe que um byte tem 8 bits. Então, um inteiro tem 4 bytes vezes 8 bits, que acaba sendo 32 bits. Por isso que está aí int 32. Esse método parse, né, todos os métodos, todos os tipos primitivos que eu expliquei aqui na última aula, como integer, long, float, boolean, todos eles têm esse método parse, que é o método, ele pega uma string e tenta converter no tipo de destino. Nesse caso aqui, um int. Esses outros métodos aqui a gente encontra na classe convert. ToByte, que converte o valor de um dado em um byte. ToInt32, que converte o valor de um dado para um short. ToInt16, que converte um valor de um dado em um short. ToInt32, agora sim, para converter o valor de um dado em um inteiro, em um int. E ToInt64, para converter o valor fornecido para long. De teoria já é o suficiente, agora vamos para os códigos, ver tudo isso em ação.